Divino Espírito Santo, ilumine-me. O Evangelho narra a parábola do rico e de Lázaro, com as consequências no além da vida que cada um levou. De fato, quem se consola com as riquezas aqui, perde o verdadeiro tesouro que nunca se acaba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Continuamos a acompanhar os ensinamentos de Jesus sobre o uso dos bens materiais. Neste domingo, lemos a parábola do rico, anônimo, e do pobre Lázaro. Um contraste de duas realidades com as respectivas relações com Deus e com as riquezas. Jesus desmascara as discrepâncias sociais diante de seus ouvintes daquele tempo e de agora também. O texto se inicia com a descrição dos personagens: um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas requintadas constantemente, e um pobre mendigo ferido que ficava à porta do rico. O pobre se chamava Lázaro, que significa Deus ajuda, e desejava saciar sua fome com as sobras dos banquetes do rico. Os dois morrem. Lázaro é acolhido pelos anjos e levado para junto de Abraão, pai da fé do povo de Israel. O rico, na mansão dos mortos, experimenta os tormentos e percebe o abismo entre si e o pai Abraão, que tem Lázaro ao seu lado. A distância em vida entre os dois se torna permanente no além. Já não há possibilidade de mudar os destinos. A situação terrena se inverte na eternidade. O rico clama por ajuda a Abraão e a Lázaro,
por causa dos suplícios que passava. A resposta do patriarca surpreende e decepciona o rico. Durante a vida, este desfrutou dos bens e gozou de tudo, sem se importar com os mais necessitados, como Lázaro, que lhe pedia comida. Agora, ele se atormenta com seu distanciamento de Deus e das pessoas, enquanto Lázaro se consola com sua confiança em Deus. Há um abismo intransponível entre as duas realidades, uma separação entre misericórdia e ganância. Cada qual permaneceu com o que escolheu como apoio para a própria vida: os bens materiais, no caso do rico, que por isso perdeu tudo, a esperança em Deus, no caso de Lázaro, a qual permanece para sempre. O rico insiste em mais um pedido. Já sabe que sua sorte está decretada, mas os de sua casa, os irmãos, podem ter um destino diferente. Portanto, suplica a Abraão que envie Lázaro aos 5 irmãos, que se comportam com apego como ele se comportava. Pede que Lázaro os advirta daquela situação, a fim de que eles deem outra orientação à própria vida. Pai Abraão responde como um judeu responderia. Recomenda que eles perscrutem as Escrituras. Os irmãos têm Moisés e os profetas para ajudá-los a compreender o modo de viver com os bens e de se relacionarem com os menos favorecidos da sociedade. O rico insiste uma última vez, pedindo que alguém ressuscite dentre os mortos para avisá-los. Contudo, nem mesmo que alguém voltasse da morte à vida para anunciar uma mensagem de desapego das coisas materiais e de maior confiança em Deus, eles acreditariam no que seria dito. A compreensão deles está fixada nas riquezas, sem possibilidade de se abrir para a caridade. Os irmãos devem conhecer melhor a palavra de Deus e buscar viver o que leem. Quem não procede com compaixão não encontrará a misericórdia da parte de Deus. As ações do rico fazem dele uma pessoa apenas de aparências e profundamente sem identidade nem nome. O pobre tem um motivo para viver, apesar das angústias causadas pela precariedade material. Ele possui a convicção de que Deus ajuda e por isso chama-se Lázaro. Deus conhece intimamente cada pessoa e planifica cada escolha para a eternidade. Oremos. Senhor, que possamos nos converter diariamente antes que chegue o momento da nossa travessia e que sigamos os sinais que nos são dados em vida. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.